né? Então, é uma coisa que nós temos que fazer, e isso não depende só de uma ação governamental, isso depende da sociedade. Uma mudança do comportamento da sociedade, porque as nossas ações, elas têm consequências. E vocês realizam também, assim, discussões, questão do planejamento familiar, especialmente na adolescência, porque hoje se vê um número muito grande de gravidez na adolescência, ainda, os índices ainda são altos, embora se diga está diminuindo, mas está diminuindo em determinada classe social, a classe mais desassistida, que também não tem acesso também à discussão, ou mesmo acesso aos meios de anticoncepção. Bom, o que nós vamos dizer, porque nós também, vamos dizer, tudo são voluntários, então a gente tem uma certa limitação para fazer todas essas palestras, mas a gente motiva que cada um faça um pouquinho. O que especificamente nós queremos fazer esse ano, nós queremos produzir um filme, entende? Nós queremos produzir um filme com uma linguagem jovem, com uma linguagem que eles se identifiquem, né? Para ser distribuído graciosamente a todas as escolas públicas e privadas do Brasil inteiro. Então a gente quer fazer um enredo, fazer tudo. Nós queremos, vamos dizer, isso é uma coisa que nós estamos, assim, vamos dizer, numa fase de levantamento, de pesquisa, do que exatamente dizer, qual é o conteúdo disso e depois achar a forma exata, mas isso é uma ideia de produzir um filme desse tipo, né? E depois disponibilizá-lo, né, às escolas, aos professores, porque hoje em dia com um CD para fazer uma cópia disso é uma coisa extremamente barata e depois então fazer essa distribuição por todo o Brasil, começando evidentemente pelo Rio Grande do Sul. Até para se fazer uma discussão nas próprias escolas mesmo, porque as crianças hoje é inegável, elas têm acesso a esse tipo de informação e é importante que discutam antes esses meios anticoncepcionais, melhor antes do que mais tarde. Eu não sei como é quais as idades, como é que nesses lugares que vocês chegam, quem é o público que assiste mais? Não, nós estamos assim, hoje em dia, nós estamos tentando, vamos dizer, que os órgãos públicos comecem a funcionar, porque o Estado, as prefeituras, elas têm uma estrutura de escolas, de postos de saúde, que nós, como iniciativa privada, nós não teríamos, para nós montarmos uma estrutura exatamente igual, para atingir todos os municípios, todos os rincões, todas as pequenas vilas, nós temos que usar, usar o setor público. Eu digo assim... Mas vocês estão vinculados a esse grupo de trabalho da Secretaria da Saúde, não? Assim, a gente tem participado, vamos dizer, fomos convidados, o ano passado também fomos convidados para na Assembleia Legislativa, houve uma comissão especial sobre segurança pública, nós participamos, todas as reuniões e tal. Mas eu digo assim, vamos dizer, às vezes o pessoal diz assim, pô, mas isso aí é um sonho, né? Daí eu digo assim, eu não sou Dom Quixote, nem quero ser Dom Quixote, eu quero ser o Dom Chicote, ok? Então eu quero ser, assim, nós enquanto ONG, tá? É aquele peteleco na orelha do prefeito, né? Do vereador, do deputado, etc e tal. Olha aqui, ó, como é que está funcionando, está cobrando e tal. Ontem, inclusive, estivemos discutindo, nós vamos mandar uns ofícios agora para ver se essa coisa está andando, se está funcionando, se está melhorando, né? E eu digo assim, o cidadão comum, exerça a sua cidadania, você tem direito de chegar lá no posto de saúde de qualquer vila, de qualquer lugar desse estado, bater lá e dizer assim, olha, eu gostaria que a minha filha tivesse implante hormonal, porque é um método cientificamente aceito, ok? Por que a guria lá do Moinhos de Vento vai pagar R$ 1.500 e agora o pessoal aqui da Restinga, que o pessoal está querendo, está complicando? Entende? Para ganhar de graça, porque o pessoal da Restinga não tem direito também? Claro que tem direito. Claro que tem direito, ainda mais se houve um grupo, uma equipe, uma outra ONG que conseguiu essa doação. Esse é um produto, assim, muito interessante. Mas não quer isso? Uma senhora... Aliás, é um dos assuntos que está sendo pautado para a gente discutir aqui, porque esse assunto da Restinga tem várias opiniões, né? Mas algumas pessoas falam porque as meninas não estariam vinculadas já ao programa, que teriam que ter um acompanhamento maior, mas de qualquer forma... Ou não estaria, assim, se tivesse só o implante, teria que ter um acompanhamento maior, porque camisinha é fundamental de qualquer jeito para evitar até uma DST, uma doença sexualmente transmissível. Olha, uma vez eu tive numa reunião lá no hospital, aqui ali no Hospital Fêmea, né? Então, um médico fez uma pergunta assim muito interessante.
ele fez uma pergunta muito interessante para as senhoras. Alguém de vocês já fez laqueadura, né? Daí uma outra levantou. Como é que foi? Quando tu quer fazer laqueadura, tu é privado, tu telefona para o médico, olha, eu quero fazer uma laqueadura. Daí ele diz, tá, qual é, vai ser o dia e tal. Marca e faz, certo? Agora, se o sujeito é pobre, tá? Aí o cara tem que fazer, tem que ir lá numa psicóloga, tem que provar que focinho de porco não é tomada, tem que não sei o quê, tem que... Mas por que essas coisas não podem ser um pouco mais simples? Eu concordo que deva-se tomar os devidos cuidados, que se deva dar um tempo, principalmente com os métodos definitivos, tá? Claro, mas pela idade, por tudo. Claro que nós temos. Mas, por exemplo, vá ver os índices de colocação de DIUs aqui em Porto Alegre, é ridículo. O que a rede pública coloca de DIUs em Porto Alegre é ridículo. Pelo menos era, eu até quero saber os números mais modernos, mas até um tempo atrás era uma coisa assim insignificante. Era 1.500 por ano, ou seja, 140 e poucas pessoas por mês. Numa cidade desse tamanho, de mais de 1 milhão de habitantes, vão querer me dizer que apenas 140 mulheres resolveram, que não tinham recursos, colocar um DIU. É sinal que o sistema não está funcionando. E é por isso que eu digo, nós queremos ser o Dom Chicote. Dar um peteleco na coisa para que isso comece a andar. Fazer, então, esse novo conceito de planejamento familiar ou obter a paternidade responsável, que eu acho que é uma coisa que está ganhando espaço em várias partes do país, eu acredito. Eu acredito que, tomara que o movimento consiga discutir isso em todo o Rio Grande do Sul. Ganha bastante visibilidade. Através do teu programa, com certeza. Também. Que tem... E através da TVE inteira. Com depois certeza. Vamos ver eu agradeço muitíssimo aqui na TV. E elogio muito o programa aqui de vocês. Muito obrigado pelo espaço. Não, mas vamos ver aqui na programação da TVE também. Vamos acompanhar esse trabalho da ONG, desse Movimento Brasil Sem Grades, dirigida pelo Dr. Luiz Fernando Oderich, desculpe. Não tem problema, tudo bem. E eu aproveito para lhe agradecer a presença hoje aqui. Parabéns pelo trabalho e até uma próxima. Um grande 2007. Foi a primeira vez que você veio esse ano aqui. Um grande 2007. Até uma próxima. Para nós. Muito obrigado a todos. E agradecemos a sua audiência em especial. Cidadania termina agora, não esqueça. Cidadania sempre de segunda a sexta-feira, às 6:30 da tarde, logo depois do radar. Uma boa noite e até a próxima edição.